para mais essa nossa conversa de desenvolvimento humano e comportamental para empresas. E hoje o nosso grande foco aqui desta nossa conversa é como vender os projetos de desenvolvimento de equipes para as empresas. Eu tenho conversado com vocês durante a semana passada, eu conversei bastante, né? Sobre o quanto este é um serviço que neste momento está sendo muito vendido, muito solicitado, muito demandado pelas empresas, que é o desenvolvimento de equipes. Por quê? Por toda essa questão de mercado, né? Eu conversei com vocês durante toda a semana sobre isso, né? A semana passada, o quanto o mercado neste momento está exigindo, demandando trabalhos de desenvolvimento de equipes. Por quê? Vários são os motivos. Um deles é as equipes, as empresas estão passando nesse momento, né, por muitos processos de reestruturação, demissões, né, estruturações, estão com novos formatos de trabalho neste momento. Né? E o que está acontecendo? Né? Eu, semana passada, falei sobre isso com vocês. Na verdade, as empresas, neste momento, precisam de equipes extremamente maduras, desenvolvidas e engajadas. Por outro lado, elas estão fazendo reestruturações de quadro, né? Com novos formatos de trabalho também, o que gera insegurança nas equipes e tende a levar a um comportamento mais individualista. Então, é como se nós tivéssemos aí dois quadros contraditórios, né? Por um lado, as equipes inseguras e, por outro lado, as empresas precisando que essas equipes, neste momento, realmente sejam equipes de alta performance. E aí, o que está acontecendo também paralelo a isso? Os líderes e empresários e os próprios RHs estão muito focados neste momento em toda essa reestruturação que está sendo feita. E eles necessitam ao mesmo tempo que as suas equipes sejam trabalhadas. Então, este é um excelente momento para você entrar nas empresas através do desenvolvimento das equipes enquanto time, certo? Este é um dos serviços que está sendo muito demandado nesse momento. Claro, você precisa ter ele também no formato online, de entrega online. Né? Por quê? Porque neste momento as empresas, algumas estão no formato híbrido, alguns em home office, outros, né, já nas empresas. Então você precisa ter esses dois formatos de entrega. Mas este é um serviço que neste momento está sendo muito demandado. E eu conversei semana passada vários dias sobre isso. Se você não me acompanhou, vai aqui, né, no IGTV, tem as lives gravadas aqui no Face. Se você arrastar para baixo, tem as lives gravadas também. E eu disse que hoje eu conversaria então sobre como é que a gente vende esses projetos de equipes para as empresas. Né? Eu tenho falado e vou repetir aqui porque eu considero isso extremamente importante. Né? Quem é o cliente ideal? O cliente ideal é aquele que tem um problema. Neste momento, as empresas estão com problemas de equipes. Já vem as consequências desse problema, as empresas já estão vendo, né? Na pele o problema de não ter equipes realmente engajadas, comprometidas, times, realmente times, né? O terceiro requisito, né, do cliente ideal, então, ele sabe que tem um problema, ele já vê as consequências deste problema, ele quer resolver, as empresas estão querendo, necessitando desenvolver suas equipes, tem dinheiro para pagar. E aqui você precisa entender que, sim, muitas empresas têm verba, sim, para o desenvolvimento, certo? E se conectam em você. E hoje nós vamos estar falando exatamente sobre este terceiro ponto, nesse quinto ponto, desculpa, né? Que é, você só consegue vender se você conseguir chegar no seu cliente. E hoje o nosso tema é esse, então, vamos lá. Como é que a gente vende, então, esses processos que estão sendo tão demandados para equipes, para as empresas neste momento? Muitas empresas não é possível ainda você fazer visitas.
né? Porque ainda estão fechadas, estão completamente focadas. A questão presencial, na grande maioria das empresas, ainda não é possível, certo? Então, você tem que ter as estratégias certas. Mas, para começar, nós precisamos entender que vendas é um processo, certo? Muitos profissionais, muitos coaches, muitos profissionais de RH, muitos consultores, treinadores dizem, o seu grande desafio é a venda, né? Como é que eu vendo? E aqui a primeira questão que você precisa entender é que vendas, ela é um processo, principalmente na nossa área, que é de desenvolvimento, certo? Você não vende no elevador, você não vende um processo de desenvolvimento, né, fazendo um pitch de elevador. O pitch de elevador pode te levar para um contato mais próximo, despertar interesse, mas ele não vende, certo? Porque a nossa venda, ela passa pela construção da confiança, da credibilidade, da sua autoridade. Então, o primeiro ponto que você precisa entender é esse: vendas é um processo. E tem 3 pilares este processo, certo? Tem você precisa se conectar, certo? Você precisa ter as estratégias certas de atração, de conversão e de retenção. Um processo de vendas, ele envolve esses 3 momentos: atração, conversão e retenção. Vamos lá. Primeira coisa, para você vender, você precisa, eu acho que eu nem precisava dizer isso, mas vou falar que às vezes, né, isso não tá tão claro. A primeira coisa é, para você vender, você já precisa ter serviços, certo? E para você trabalhar nessas 3 fases, você precisa ter tanto serviços de entrada quanto serviços de continuidade. O que isso quer dizer? Você precisa ter com equipes, quando nós estamos falando, aqui nós estamos falando do desenvolvimento do trabalho em equipe, né? Qual é um grande serviço de entrada? Workshops, certo? Workshops. E qual é o serviço de continuidade? Treinamentos. Depois você vai vender vários outros serviços de continuidade. Mas você precisa ter pelo menos 2 serviços, né? Para você realmente fazer uma estratégia de vendas adequadas. É ter um serviço de entrada, neste caso para equipes, no desenvolvimento do trabalho em equipe, né? Na constituição de times. A primeira questão é você ter um workshop, sim, e depois você ter um treinamento, né? Para poder realmente fazer a construção do time, né? Desta empresa. Como estratégia de atração, então vamos lá, eu disse que são 3 fases, né? Você precisa ter as estratégias de atração, de conversão e de retenção. Estratégias de atração. Hoje, a melhor forma de você chegar nos RHs, nos líderes e nas empresas é através do online, certo? É fazendo lives, mas lives voltadas para este foco. Lives, palestras, né? Você precisa se conectar. Você precisa conseguir chegar no seu cliente. Como é que você chega? Através de lives e palestras online. Esta é a forma que gera mais resultados nesse momento, certo? Essas são as estratégias de atração. Você precisa fazer lives, fazer palestras online, aonde você vai conversar sobre as dores dos empresários e dos líderes neste momento em relação às equipes, certo? Não é qualquer live, né? O tema da sua live, isso é outra questão fundamental quando você quer vender, que é onde muitos profissionais erram também. Quando você vai vender, você já tem que ter a estratégia toda elaborada, certo? Quando você vem para uma live ou para uma palestra online, você tem que já saber o que você vai vender no final. E por isso que a gente chama de lives de vendas. Não é que você vai ficar vendendo durante a live, mas você vai despertar a necessidade de compra, certo? Essa é a grande questão. Então, estratégia de atração são lives.
lives, palestras online. Esta é a que está mais funcionando neste momento pelo nosso cenário. Só que você não vende numa live. Deixa eu explicar aqui. Né? Como assim, Liana? Você está dizendo que a estratégia para vender, a estratégia de atração é fazer lives, é fazer palestras, e você está dizendo que não vende? Você não faz uma venda direta. É aqui que começa o processo de vendas. Como eu disse na nossa área, a venda ela passa pela construção da sua autoridade, pela conexão, pela credibilidade. E isso você vai criar aqui na live, certo? Na live, na palestra, você vai criar esta conexão, você vai começar a criar a sua autoridade, a sua credibilidade. Numa live, o que você faz? Você desperta a necessidade de compra, certo? Só que dificilmente um líder, um empresário vai fechar numa live com você ou numa palestra online um trabalho com as equipes. Porque por melhor que seja a live, por melhor que seja a palestra, ela é geral. E a empresa só vai fechar com você quando você conseguir falar com ela no individual, certo? E aí entra a segunda estratégia que você precisa ter, que é as estratégias de conversão. Quais são as estratégias que neste momento aí de pandemia mais têm se comprovado efetivas? Você faz uma live de vendas focado no que você deseja vender. Você desperta a necessidade de compra, certo? Você cria autoridade, credibilidade, se conecta com o seu cliente potencial. Só que, como eu disse na live, você não vende. A empresa não vai fechar com você na live, certo? O que você faz a partir da live? Você leva para uma sessão, leva o líder, o empresário para uma reunião ou sessão estratégica de vendas via online também, certo? E você convida este empresário, este líder, que se ele quiser então ter um diagnóstico da sua equipe, né, que você está com algumas vagas para fazer este diagnóstico no privado. E aí, claro, tem toda uma estratégia que você precisa elaborar para fazer este convite, mas o grande resultado da live é qual? É você convidar este empresário, este líder para uma reunião, para uma sessão individual com você. E o grande gancho para levar o empresário, levar o líder para conversa individual com você é dizer para ele, propor para ele um diagnóstico de equipe. Neste momento, em todos os momentos, né, mas nesse muito forte, né, os líderes, os empresários, eles gostam muito, né, quando você diz para ele que você vai ajudar ele, né, você vai fazer com ele um diagnóstico da equipe, até para ver quais são os pontos que realmente precisam ser desenvolvidos. E aí você leva ele para uma reunião estratégica de vendas no privado, no individual com você. E aqui tem outro aspecto importante. Agora você tira ele, né, do aberto e você leva ele para o privado. E você leva ele para o privado numa reunião no Zoom, certo? Aonde você divide. E aqui está a grande estratégia de conversão. Quem sabe fazer essa estratégia não perde uma reunião, certo? Mas você precisa saber conduzir a reunião estratégica. Não é uma reunião de coaching, não é uma sessão de coaching, é uma sessão, uma reunião de diagnóstico da equipe, certo? Essa é uma reunião, e a gente diz que é uma reunião de venda porque o objetivo no final é você vender o workshop, certo? Esta é a estratégia, este é o objetivo. E nesta reunião você de verdade vai fazer com o líder, né, ou com o empresário, ou com o RH, uma reunião de diagnóstico da equipe,
certo? Nós aqui utilizamos uma ferramenta de diagnóstico da equipe. E essa é uma reunião que é diferente, por exemplo, da sessão estratégica de vendas, certo? A sessão estratégica é quando você quer vender processos de coaching. Ela é diferente. Ela é uma sessão focada no diagnóstico da equipe. E essa é uma sessão que você precisa conduzir ela, né? Que vocês façam um diagnóstico da equipe e é a hora aonde você também vai explicar para esse líder, para esse empresário, o que impacta nessa construção dessa equipe. Então, nesta reunião é super importante que você, depois do diagnóstico, né, é uma mescla, na verdade, você fala um pouco antes e um pouco depois. Nós trabalhamos com o roteiro, né, desta sessão, desta reunião. Você precisa explicar para esse líder, para esse empresário, sobre as 5 disfunções da equipe, né? E, com certeza, o diagnóstico, se você fizer da forma que nós trabalhamos, pelo menos se você criar aí a sua, né? E fizer dessa forma, o seu diagnóstico, ele tem que estar em cima das disfunções, certo? Da equipe. Porque quando você falar das disfunções, você vai falar para o empresário, vai mostrar pelo que o empresário respondeu, né, no diagnóstico, quais são os principais pontos da equipe. E aqui é a hora que você também vai perguntar para ele se ele acha que a equipe tem esta consciência. Porque, e é bem provável que ele vai dizer que não, certo? Que a equipe não tem essa consciência. E aí essa é a hora que você também vai explicar para ele, né? Quais são os níveis da mudança e da constituição de uma equipe. E é exatamente nessa hora que você vende para ele o workshop, o primeiro trabalho. E este workshop, ele é voltado também para o diagnóstico da equipe, só que agora a equipe fazendo o seu diagnóstico e se dando conta do nível que ela está. Este é o primeiro passo para o desenvolvimento. Então, é uma construção que nessa sessão estratégica de vendas, nessa reunião estratégica de vendas, você já tem todo o escopo dela desenhado, certo? Para levar para a venda do primeiro workshop. E essa sessão, ela é tão importante, porque nessa sessão, na verdade, você tem ela toda estruturada, certo? Mas ao mesmo tempo ela é construída a 4 mãos. O líder e o empresário se sentem construindo esse primeiro workshop. Por quê? Porque você faz com ele um diagnóstico da equipe dele. Você apresenta para ele as disfunções das equipes e aonde está a disfunção da equipe dele. E quais são os impactos que isso está causando nos resultados, na maturidade, na produtividade. E aí você apresenta a solução, explicando também, né, como é que se dá esta construção da equipe e o que ele ganha com isso. Não tem. Se você conduzir essa sessão estratégica desta forma, fazendo o diagnóstico da equipe com a ferramenta adequada, certo? Explicando para esse empresário, para esse líder, né, aonde que tá, quais são as principais disfunções da equipe dele, quais são os problemas que isso está causando e como soluciona, não tem como ele não fechar. Por isso que a gente chama essas reunião estratégica de vendas como a estratégia de conversão. É onde você vai converter, é onde você vai vender o seu primeiro workshop, certo? E aí você vai realizar o workshop. Só que tem uma questão muito interessante, né? Como essa reunião, ela realmente, veja, a gente chama de reunião de vendas, reunião estratégica de vendas, mas veja, você só vende no final. Mas você fez toda a construção da venda. Todinha a construção da venda. E é uma construção a 4 mãos, sua e do líder, do empresário. Quando chega no final, ele está te pedindo, você faz esse trabalho, porque o nível de consciência ampliou muito, porque você não está falando de forma geral.
Ele fez o diagnóstico da equipe dele. Ele está vendo as consequências. Não tem líder nem empresário que não queira. E aí você vai vender o workshop. E por que o workshop? Porque realmente é o primeiro passo, né? É onde você vai trabalhar com o empresário também e com o líder, mostrando para ele a importância, como é que a mudança de uma equipe se dá. E que o primeiro passo é a consciência, que aí é o workshop de diagnóstico da equipe, é onde você vai trabalhar na conscientização da equipe. E aí, na sequência, você vai fazer uma bela reunião de feedback com esse líder, com esse empresário, né, que você já está extremamente conectado com ele, porque você já fez uma grande reunião com ele, aonde o nível de consciência dele já ampliou e muito. E agora você vai vender o treinamento. E não tenha dúvida, se você fizer grandes entregas, você fica nessa empresa ajudando esse empresário, né, a desenvolver vários aspectos, tanto dos seus líderes quanto das suas equipes, ok? E aí entra o que eu disse, que é a estratégia de retenção. O que é a estratégia de retenção? Depois que você faz um primeiro trabalho, você precisa ter uma grande entrega. E precisa ter serviços complementares. Quais são os serviços que vêm na sequência? Porque se você tiver toda essa estrutura de vendas, você vende vários projetos para a mesma empresa, né? Quem me acompanha sabe disso, que eu sempre digo isso, que uma das grandes vantagens de se trabalhar com empresas é que, com empresas, você vende vários serviços, vários projetos para a mesma empresa. Por quê? É porque não foi efetivo o primeiro trabalho? Muito pelo contrário, exatamente por ter sido muito efetivo que você vende a continuidade. Só que as empresas têm várias necessidades. E quando você começa pelas equipes, vamos lá, você vende workshop, você vende treinamento, você vende mapeamento de equipes, né? Você vende outros projetos, né? Por exemplo, de motivação para as equipes, mas é bem provável que aí vão surgir também as necessidades do trabalho com os líderes. Só que neste momento você precisa entender que as empresas não estão dando conta neste momento de desenvolver suas equipes. E por isso elas estão nos contratando. Ok? Deixa eu ver se vocês fizeram alguma pergunta aqui. A Silvia, essa reunião com empresários e líderes no privado pode ser em grupo ou é melhor? Não, Silvia, é no individual, Silvia. Por quê? Essa é a estratégia, certo? Você vai atrair em grupo, numa live, numa palestra. Mas para você fazer o diagnóstico da equipe, conectar, né, e vender, isso você vai fazer no individual, certo? No individual. Porque é neste momento que você de verdade vai fazer um diagnóstico da equipe, junto com o empresário. E essa construção a quatro mãos é que vai fazer ele sair dessa sua sessão com o workshop fechado. Você não consegue ter esta proximidade quando você faz em grupo, certo? Você começa a estratégia de atração em grupo, mas a venda é no individual, é no privado, sim, certo? Ok, fechado, Silvia, é isso aí, certo? Não tem como, não tem como, né? Eu garanto para vocês que vocês têm uma conversão de mais de 90% aí, certo? E você tem uma conversão de mais de 90% porque se você realiza uma reunião estratégica de vendas dessas, né? Porque você vai no cerne, você vai no ponto certeiro. O líder, o empresário, eles se sentem construindo junto a solução. E aí, quando chega na solução, não é algo que você está propondo. É algo que vocês construíram juntos.
Então não existe objeção. Poderia vir objeção financeira, e é por isso que você entra com o workshop. Porque o workshop é um trabalho extremamente em conta para a empresa. Só que no momento que você faz um workshop, faz um belo workshop de diagnóstico, né, aonde você já vai começar o trabalho de desenvolvimento da equipe, o que acontece? Esse empresário vai querer a continuidade, sem sombra de dúvida. Só que aí, claro, você precisa sim, né? Você precisa trabalhar, né? Na questão de ter muito adequadamente a questão de saber conduzir esta reunião de feedback. Deixa eu ver aqui a pergunta. E essas 5 disfunções da equipe que você comentou é com base na sessão do diagnóstico que eu levantarei ou você já trabalha alguma... Não, Silvia, a gente, tanto, pelo menos a forma que nós trabalhamos, certo? A sessão, a reunião estratégica de vendas, a ferramenta que nós utilizamos já é em cima das disfunções das equipes, certo? E nós já conduzimos toda a reunião em cima desta ferramenta que são as 5 disfunções, certo? Que são as 5 disfunções e tanto o workshop quanto o treinamento trabalham nessas disfunções, que são as principais disfunções de uma equipe, né, que não tem alta performance, de trabalho em equipe. Isso aqui é outra coisa importante de vocês entenderem neste momento, certo? Quando eu tô falando aqui de um trabalho de construção de equipe, eu tô falando de um trabalho de constituição, de construção de times, certo? Como consequência, alta performance, ok? É de construção de equipes mesmo, de times mesmos, ok? Bom, hoje à noite eu vou fazer, eu não sei se vocês sabem, né? Acredito que a maioria de vocês aqui, né, saibam disso. Nós estamos, né, porque como eu comentei semana passada, eu nessa quarentena me dei conta, né, eu tô muito próxima das empresas e muito próxima do mercado, dos profissionais, e ficou muito claro, né, o quanto este trabalho está sendo demandado e o quanto este trabalho pode ser uma bela porta de entrada, tanto para quem está começando, quanto para quem já trabalha com líderes e agora ampliar o seu leque para trabalhar, né, a questão das equipes, né? Então, este é um serviço tanto para quem quer entrar no mercado, para quem está começando, quanto para quem já está no mercado trabalhando com líderes e agora quer ampliar a sua área de atuação, trabalhando com equipes, certo? Em função disso, e eu sei, e é exatamente por saber o quanto é difícil entender quais são as disfunções, quanto é difícil criar uma ferramenta específica, né, de diagnóstico, como é difícil realmente conduzir uma sessão de vendas, como é difícil estruturar um workshop, um treinamento, né? E por que eu sei que é difícil? Porque eu já passei por isso. Hoje eu construo uma ferramenta como essa de diagnóstico de uma forma muito tranquila, mas eu construo de uma forma muito tranquila, por quê? Porque eu tô há 25 anos trabalhando com empresas. Lá no começo, não pensem, eu passava meses estudando para poder chegar a entender quais eram as disfunções das equipes. E mais alguns meses para conseguir construir uma ferramenta. E foi exatamente assim, ó, por me dar conta de tudo isso e por saber disso, porque eu lido com, né, com os profissionais, eu tô constantemente em contato com os profissionais, foi que eu resolvi abrir, resgatei tudo isso, né? E abri neste momento o nosso programa de desenvolvedores de equipes de alta performance, que trabalha exatamente tudo isso, certo? Trabalha tudo isso. Vocês recebem o workshop em cima das disfunções, o treinamento em cima das disfunções, vocês aprendem a fazer lives com o foco nas disfunções,
vocês aprendem o passo a passo, a ferramenta, toda a condução da reunião estratégica de vendas. Então, é um programa completo, né? Completo nesse sentido, deste trabalho de constituição de equipes. Vocês recebem o workshop prontinho, o treinamento todo pronto, a sessão estratégica, a reunião estratégica, essa eu gosto de chamar de reunião, né? Esta reunião de diagnóstico prontinha, vocês aprendem a ferramenta, vocês aprendem, recebem e aprendem a utilizar, a fazer toda a condução, como é que vocês conduzem, como é que vocês fazem o diagnóstico, o que vocês precisam explicar para esse líder, para esse empresário, para esse profissional de RH e como é que vocês fazem o fechamento. Aí vocês aprendem a fazer o workshop, fazer a reunião de feedback e fazer o treinamento. Então, este é um programa que eu resolvi abrir exatamente por me dar conta do quanto é difícil, quando a gente não tem esta vivência, fazer essas construções. Neste programa, eu ensino para vocês as estratégias de atração, lives, a estratégia de conversão, a reunião estratégica de vendas. Eu ensino como que vocês fazem todo o passo a passo, tudo do workshop, do treinamento e a reunião de feedback para vocês venderem a continuidade, ok? Este é um programa que eu estou lançando, ele é 100% novo, certo? Quem é aí meu aluno, né, e vai perguntar, Liana, já tenho? Não, ninguém tem, porque ele é 100% novo, certo? Eu fiz vários resgates e várias novas construções, né, já em cima do que eu vivenciei, em cima do que eu trabalhei, e este é um programa que está prontinho, certo? Prontinho para você ir para o mercado e vender e aplicar com maior segurança, ok? Só que quem me acompanha sabe disso. Quando eu estou em lançamento, quando eu crio um novo programa, né, eu sempre faço um pré-lançamento via grupo exclusivo do WhatsApp, aonde eu trago vários bônus sempre para a primeira turma, né, nesse pré-lançamento, e também dou um mega desconto. O valor deste programa é R$ 2.500, certo? E por que é R$ 2.500? Porque se você vender, quando você vender, você vai vender apenas um workshop, um treinamento, você já faturou R$ 10.000. Então é um quarto do valor, um valor extremamente justo. Só que você não vai ficar aí, você vai vender várias outras coisas para esta empresa, certo? Então, o valor normal deste programa é R$ 2.500. Só que, como eu disse, nós estamos na fase de pré-lançamento, certo? No pré-lançamento eu faço um mega desconto, mas realmente quem me acompanha aí sabe que sempre é um mega desconto. Só que ele acontece uma única vez na vida. Este valor de pré-lançamento ele nunca mais se repete. E eu divulgo ele apenas dentro do grupo do WhatsApp. Vocês não vão me escutar falando aqui deste valor de pré-lançamento, certo? Quando vocês, se eu vier aqui falar um desconto, saibam que este valor que eu tô falando aqui não foi o de pré-lançamento, porque o de pré-lançamento eu abro apenas dentro do grupo do WhatsApp. E nós estamos exatamente nessa fase, só que para entrar no grupo é somente até hoje às 6 da tarde, certo? Inclusive, hoje à noite eu vou fazer uma aula exclusiva para os alunos, para os participantes do grupo VIP. É uma aula exclusiva para eles sobre esta sessão estratégica de vendas, sobre o processo de vendas, certo? E vou estar tirando todas as dúvidas sobre o programa também. Mas essa também é uma aula que é exclusiva só para quem está no grupo do WhatsApp, ok? Então, se você tem interesse em ter este programa, né, em poder aproveitar este momento do mercado, não ter que passar aí, talvez meses, estudando para estruturar e quer ter um programa já pronto, com as estratégias prontas de atração, conversão e retenção, este é o momento. Só que para entrar no grupo é somente até hoje às 6 da tarde. Por quê? Porque as inscrições elas ocorrem somente amanhã com mega desconto.
das 9 da manhã às 19 da tarde, ou se encerrarem as vagas antes, eu fecho antes o grupo, certo? Mas este mega desconto, ele acontece somente amanhã, uma janela apenas, nem sei quantas horas dá, de 10 horas, das 9 às 19, certo? É só amanhã. E para entrar no grupo é somente até hoje às 18 horas. É só lá que eu divulgo este mega desconto e lá você pode tirar todas as dúvidas sobre o programa, ok? Então fica aqui meu convite, quem quiser entrar no grupo, quem quiser poder aproveitar, né? Este programa com mega desconto, entra no grupo. O link para entrar no grupo tá aqui no Insta, tá na bio. Aqui no Face, logo mais vai estar aqui embaixo. Se você não encontrar, ou me chama inbox, ou vem aqui no Insta, na bio tá lá para você entrar, certo? Mas lembrando, é somente hoje até às 18 horas, para você aprender a fazer lives com foco em equipes, para aprender a fazer a sessão, a reunião estratégica de vendas, aprender a ferramenta, aprender a condução, aprender a fazer um workshop, um treinamento de construção de times e aprender a fazer reuniões de feedback para vender novos projetos. Esta é a hora, este é o momento, ok? Então, espero vocês, né, quem tiver interesse neste programa, né, em ter este programa pronto, espero no grupo do WhatsApp. Combinado? Mas lembrando, é só hoje até às 18 horas. Depois não entra mais no grupo e não terá mais acesso a vários bônus e ao, ao mega desconto. Ah, e este é um programa, esse é um dos bônus. Este é um programa que, para esta primeira turma, né, eu vou fazer o acompanhamento por 45 dias, para realmente vocês terem segurança, para irem fazerem, tirarem as dúvidas de vocês. Depois é bem provável que este seja um programa que não tenha mais o meu acompanhamento. Combinado? Então, quem tiver interesse, estou esperando vocês do lado de cá até hoje, às 6 horas da tarde. Um grande abraço. Nos encontramos no grupo VIP ou, se este não for o seu momento, né? Nos encontramos aqui daqui um pouco mais. Um grande abraço, tchau.